vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar da ação processual da trama golpista, vamos falar da prisão domiciliar de Bolsonaro. Eu converso agora com o Matheus Falivene, que é doutor e mestre em Direito Penal. Doutor Matheus, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, muito obrigado, eu que agradeço. Bom, nós íamos começar falando da fase final, aí, dos depoimentos, da fase final da ação processual contra a trama golpista, mas hoje houve essa decisão do ministro Moraes de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Isso por conta do vídeo que foi feito ontem durante manifestações de apoiadores nas ruas aí de várias cidades. O filho dele, Flávio Bolsonaro, o colocou em contato direto, né, através de rede social, depois postou o vídeo dessa conversa. Bolsonaro disse que estava acompanhando. Em princípio, ele falou que Bolsonaro estava vendo, só que os filhos colocaram nas redes sociais. Isso estava proibido, então embasou a decisão de Alexandre de Moraes. E eu já vi alguns advogados, juristas, falando que talvez ele pudesse até ter tido uma preventiva e não apenas prisão domiciliar. Qual a sua avaliação? Exatamente. O que aconteceu foi um descumprimento da medida cautelar que havia sido anteriormente imposta. Então, havia ali uma medida cautelar que proibia o ex-presidente Jair Bolsonaro de se manifestar nas redes sociais. Estava claro isso, mesmo por meio de terceiros. E ali houve uma postagem do próprio filho. E essa é a grande questão. Lógico, ele pode se manifestar em tese publicamente, poderia até dar entrevistas, poderia se opor ao que está acontecendo com ele processualmente, porém não poderia divulgar dessa forma. E havendo esse descumprimento, houve a decretação dessa prisão domiciliar. Veja, não é uma prisão preventiva de fato. Se fosse uma prisão preventiva, ele seria recolhido ao cárcere, mas não é uma prisão domiciliar. De qualquer forma, o nosso Código de Processo Penal ele considera a prisão domiciliar como uma prisão e por isso vai servir para eventualmente descontar da pena dele, ele ter um fenômeno chamado detração, que é o desconto da pena caso ele seja condenado nesse processo a que ele responde. Então é uma prisão, ele vai ter muito mais restrição do que ele tinha antes. Não é, lógico, não está na unidade prisional, mas em casa, não vai poder sair, não vai poder mais fazer tudo aquilo que ele vinha fazendo. E tem uma operação, inclusive, de busca e apreensão, retirar o celular que ele estava usando, que utilizou, inclusive, ontem, para acompanhar as manifestações e participar. Então, pode sair mais alguma coisa. Agora, fica a expectativa se todo esse processo vai ter algum impacto no julgamento do núcleo principal da trama golpista, do qual ele é réu. Não é? Porque nós tivemos a semana passada os vários ministros se manifestando contra medidas tomadas contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, né? Teve a questão das sanções nos Estados Unidos, o próprio Bolsonaro vinculou a anistia a ele, o processo de anistia também dos envolvidos no 8 de janeiro, na trama golpista, a eliminação das sanções, como se ele tivesse esse canal direto com Trump e a coisa fosse fácil assim. Não é? Então ele colocou uma conotação política. E aí fica uma tentativa de intervenção na decisão da justiça, não é? Sim, isso deve com certeza pesar, lógico. Esse caso da trama golpista ele está em fase final de julgamento. Ele está na fase pós-alegações finais, que é a fase que já está indo para sentença. Então logo a gente deve ter uma decisão sobre esse caso. São vários crimes que estão sendo julgados, são crimes em tese graves, tem toda uma discussão que a defesa coloca ali, se realmente houve ali uma tentativa de golpe de Estado ou não, ou seriam só atos preparatórios. Tem essa discussão, mas se houver condenação, com certeza, essas questões agora aí da pressão dos Estados Unidos, outras questões podem pesar no momento da aplicação da pena, porque a gente tem que lembrar que o juiz, quando faz a aplicação da pena, ele tem uma margem ali para aplicar a pena, entre o mínimo e o máximo, que é previsto na lei. Então pode sim isso ser levado em conta para eventualmente agravar, caso, lógico, haja uma condenação. E tem a manifestação também dos apoiadores dele, como o deputado Nicolas Ferreira, que ontem já falou muito dessa questão. Ele falou: nós estamos aqui lutando por um Brasil em que Alexandre de Moraes esteja atrás das grades. Agora há pouco ele fez nova postagem a respeito disso, perguntando se houve rachadinha, se houve desvio de recursos, corrupção. Não, falando que é o fim. Querendo comparar com situações anteriores. Então, há essas manifestações também. E ontem se falou muito dessa questão anti-STF, a favor, inclusive tinha a bandeira dos Estados Unidos. Isso também entra no agravante, porque tem algumas avaliações de que seria uma tentativa de continuidade da trama golpista. Exatamente, o que acontece? Isso aí está sendo discutido num novo inquérito, essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela vem num bojo de um novo inquérito, diferente da trama golpista, que está em tese investigando interferência de agente estrangeiro
no Brasil. Além dos crimes de golpe de Estado ali que estão sendo julgados, nosso Código Penal prevê essa questão da intervenção estrangeira no Brasil. Então está sendo investigado em tese esse crime, além de organização criminosa. Então o que pode acontecer na prática é ter o julgamento desse primeiro caso, haver eventualmente uma condenação e depois vir esse segundo inquérito e também haver uma condenação. E daí as penas se somam. Então é uma situação bem complexa. É lógico, esse segundo caso de agora, a tese é um pouco mais frágil, a tese de acusação diz de que, lógico, o presidente Trump americano está, sim, influenciando o Brasil, mas até que ponto o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos têm ingerência sobre isso ou não? Vai ficar essa discussão, esse caso. Então ele é um pouco mais frágil. Agora, o da trama golpista já é um caso que tem mais provas, ali tem elementos de prova, que eventualmente pode levar a uma condenação breve do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, no caso, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro, quando ele cita nos vídeos que ele teve essa interferência, que ele não queria que senadores brasileiros conversassem com representantes do comércio dos Estados Unidos porque eles não colocaram em pauta a liberdade de Bolsonaro, a anistia, isso não seria uma confissão dessa intervenção direta dele? Ele pode nem ter tido essa intervenção, mas ele se declara culpado, na verdade. Pode ser uma confissão se você entender que é um crime tentado, que haveria uma tentativa aí disso, é lógico. Quando você tem um ato hostil de uma autoridade estrangeira contra o Brasil, você vai discutir o que é um ato hostil e se essa autoridade ela agiu ou não por conta da atuação desses brasileiros, vai ter toda essa discussão no caso. Sim, ele está confessando aí, talvez em tese, por uma questão política, mas vai se discutir se isso é um fato típico ou não, se isso é crime ou não, vai entrar nessa discussão. E esse novo inquérito tem uma discussão bem mais complexa do que o inquérito da trama golpista, porque é muito mais tênue essa questão, porque acontece, o direito penal ele exige que o indivíduo tenha o domínio do fato. Então tem que dominar a conduta para poder responder por ela, tem que ter algum domínio na cadeia causal da conduta. Então vai discutir isso nesse caso, nesse segundo inquérito, se o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo têm ou não ingerência sobre o que o ex-presidente Trump faz, ou se o presidente Trump faz por uma atuação política dele dos Estados Unidos. Então vai ter essa discussão que é muito complexa e esse caso eu entendo que vai durar até mais o processo, porque vai ser uma discussão bem mais complexa. Agora, em relação ao senador Marcos Duval, ele foi para o exterior, apesar dele não ter autorização do STF, ele tinha medidas cautelares também e agora foi retirado o passaporte dele. Logo que ele chegou ao Brasil, teve uma ação da Polícia Federal, ele está com tornozeleira e houve outras sanções também. Ele não pode usar a transferências financeiras, receber remuneração parlamentar, ele até citou a questão de tratamento da mãe dele, mas ele também desrespeitou uma medida cautelar. Sim, o caso do Marcos Duval é parecido com o do Bolsonaro, no sentido de que havia uma cautelar decretada, houve o desrespeito e com isso foram decretadas novas cautelares mais graves. Pode-se discutir realmente essa questão do bloqueio de valores, se isso é lícito ou não, se é legítimo ou não haver, mas de fato ele ter ido para os Estados Unidos foi sim um descumprimento. Assim, a gente pode discutir se é válido ou não, se é certo ou não, isso cabe se discutir no processo. Mas havendo a cautelar, o ideal é que o investigado ali, o réu, cumpra para que evite sanções mais graves. Ele pode discutir no processo, ele pode eventualmente criticar, mas, em tese, descumprir gera esse risco e, no caso dos dois, trouxe essa consequência mais grave. A conclusão foi que ele não respeitou a determinação do STF. Exatamente, não respeitou. Foi isso. Agora, em relação ao processo, por todos os últimos depoimentos, nós tivemos militares admitindo, por exemplo, que digitou os planos aí do punhal verde e amarelo, que previa a morte de Lula, Alckmin e também do ministro Moraes. Ele falou que ele não repassou, mas imprimiu e logo em seguida ele foi para o Palácio da Alvorada. Se tem essa conclusão, tem também o outro que confessou ter feito plano para a prisão de ministros. Como é que fica? Isso seria uma comprovação do crime? Porque eles querem dar a ideia que eles só pensaram nessa possibilidade assim do nada. Essa questão é muito interessante, é um tema bastante discutido no direito penal. O direito penal ele não pune pensamentos, ele não pune a cogitação, mas ele pune a ação. A partir do momento que você começa a praticar um crime, você já pode ser punido pela tentativa. O que acontece? Eles estão dizendo que isso são atos preparatórios, ou que seriam só cogitação ou atos preparatórios. Os atos preparatórios, em regra, não são puníveis, porque você está preparando um crime. Por exemplo, se eu quero cometer um homicídio, eu compro uma faca, mas ainda não comecei a executar o homicídio, eu não posso ser punido. Então, estão dizendo que fazer isso seria um ato preparatório. Mas a questão é como é construído o tipo penal do crime de golpe de Estado. O crime de golpe de Estado, você, em tese, preparar já uma minuta, isso já em tese seria uma ação. O que a defesa vai tentar talvez fazer é fazer com que se aplique a pena menor possível, porque a tentativa tem uma margem em que a pena pode ser diminuída e a denúncia é por tentativa. Então, eu acredito que vai ser essa discussão. Quanto do crime eles cometeram? Não chegou de fato a ter um golpe de Estado, não chegou a consumar o crime. Porém, quanto é preparar uma minuta, fazer uma reunião, quanto você adentrou
no cometimento desse crime. E essa vai ser a discussão. Realmente, as defesas vão discutir isso, é um ponto interessante. Para mim, não é cogitação isso, já é um ato preparatório. A questão é, vai se punir esse ato preparatório ou não? E o STF vai fazer a discussão. Acredito que como está caminhando a situação deve haver condenação pelo que está caminhando, mas a defesa vai tentar discutir e eventualmente tentar, dentro de recursos internos ali, discutir essa questão para tentar absolver pelo menos alguns dos réus ali que teriam uma participação um pouco menor. Acredito que não todos, mas alguns vão tentar isso. Inclusive agora fica mais difícil imaginar que no caso de condenação, a Jair Bolsonaro, por exemplo, consiga uma prisão domiciliar. Sim, o que acontece? Ele já está em prisão domiciliar, lógico, ele tem questões de saúde, questão de idade. A defesa dele provavelmente vai tentar brigar por uma prisão domiciliar, mas uma prisão pena, porque agora ele está em tese em prisão domiciliar, natureza cautelar, preventiva. Não é uma preventiva na unidade prisional, mas é cautelar. Se ele for condenado, aí começa uma prisão pena, que seria cumprir de fato a pena. Na prática, se ele tiver em prisão domiciliar, vai mudar muito pouco do que está agora. Tá? Vai se mudar muito pouco. O que pode acontecer é, caso hajam novos descumprimentos, ou caso, durante a execução da pena, ele cometa atos ali que possam ser considerados falta grave, no direito se chama falta grave, ele pode ser eventualmente daí conduzido ao cárcere, mesmo com a idade e com condições de saúde. Isso pode acontecer, vai depender do comportamento dele. É lógico, aquilo que eu falei, ele pode tentar discutir, tentar rever, mas descumprir decisão judicial é complicado porque gera esse risco para o réu, para o investigado. Perfeito, eu agradeço muito os esclarecimentos aqui de Matheus Falivene, que é doutor e mestre em Direito Penal. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. eu agradeço. Com vocês.